Vamos lá então, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quem diria? A gente conseguiu levar 2 capítulos nessa modalidade online. Bem, na aula de hoje a gente vai continuar olhando esses 2 capítulos que já estudamos, só que com uma outra finalidade. A intenção hoje é observar documentos históricos, perceber os nossos conteúdos agora em situações mais práticas, talvez até cotidianas. Vamos lá? Para encerrar o nosso querido primeiro bimestre, nós estudamos na modalidade EAD a Revolução Russa e a crise de 1929. A gente viu sobre a Revolução Russa, né, a situação da Rússia no século XIX, um país extremamente agrário, feudal, que enfrentava fome pela sua população mais pobre, que era pouco industrializada e a indústria que existia era de influência estrangeira, que sofria com as derrotas na guerra, principalmente, por exemplo, a Guerra Russo-Japonesa ou também a Primeira Guerra Mundial, e havia uma forte repressão por parte da dinastia Romanov, essa que você pode observar aqui na imagem, né? As manifestações populares, como, por exemplo, o episódio do Domingo Sangrento. E havia também vários escândalos na família real, que a gente observou também a presença lá do personagem Monge Rasputin. A gente viu também que a partir de 1898 houve a formação de um partido de oposição, o Partido Social Democrata, que depois, em 1903, dividiu em dois. O Partido Menchevique, liderado por Martov, que representava a burguesia, já o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, que representava a camada trabalhadora de camponeses e operariado urbano. Nós vimos que em 1917 aconteceram 2 transformações, né, 2 revoluções, uma no mês de fevereiro, a outra em outubro. Uma primeira revolução burguesa, liderada pelos mencheviques, e depois uma proletária, liderada pelos bolcheviques. O czar ele é deposto pelos mencheviques, que assumem o governo já em fevereiro. Entretanto, eles não saem da guerra, não há uma transformação tão profunda da sociedade como se esperava. A Rússia ainda vive próxima do antigo regime, e somente a partir da publicação das teses de abril do Lenin, né, o líder da Revolução Socialista, da Revolução Bolchevique, é que, de fato, a gente vai ver uma mobilização com amparo entre os mais pobres, né? Nas teses de abril se dizia lá todo o poder aos sovietes, né? Entregar todo o poder a esse grupo formado pelos camponeses e pelos proletariados urbanos. E o Lenin também usava como lema paz, pão e terra, pacificar a Rússia tirando da Primeira Guerra Mundial, pão pela distribuição de alimentos e terra seria no caso da reforma agrária, né? Essa nova revolução faz com que seja implementada na Rússia uma ditadura, só que agora é uma ditadura do proletário, né? Observem aqui no centro da imagem o Lenin discursando e seus aliados, como Trotsky, né? Abaixo ali, contemplando essa situação, né, de mobilização popular. Pessoal, a Rússia de Lenin, né, ela põe fim ao absolutismo na Rússia e começa uma série de benefícios aos operários, entregam as indústrias para os próprios operários e também adota o Tratado de Brest-Litovsk, que permitia que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, se instaura naquele momento, como a gente já viu, uma guerra civil, um enfrentamento entre o Exército Vermelho, representando os bolcheviques, e o Exército Branco, representando a aristocracia ligada ao absolutismo da família Romanov. Nesse momento é adotado o comunismo de guerra, que a gente também já viu, um conjunto de medidas extremas com o objetivo de evitar o colapso geral do país e de beneficiar o Exército Vermelho. E após a vitória do Exército Vermelho, se cria a NEP, a nova política econômica, um conjunto de princípios capitalistas adotados ao sistema econômico socialista do Lenin, mas com a intenção de desenvolver economicamente o país pós-guerra civil. E a gente percebe também que, após a morte do seu principal líder, do Lenin, surge na Rússia uma disputa, né, sobre a liderança desse sistema. De um lado, o Trotsky, que queria expandir a revolução para outros lugares, né, para outros países, e do outro lado, o Stalin, que queria desenvolver essa revolução para posteriormente pensar numa expansão do sistema. Nesse exato momento, então, a gente vai assistir a um vídeo chamado Mundo Segundo os Brasileiros. Nós vamos assistir do minuto 14 até o minuto 16 para perceber, de fato, esse conteúdo
em situações cotidianas, práticas, nesse documento histórico que é o vídeo. Combinado? Vamos pegar aqui o metrô, que a gente vai lá pro estádio do Lokomotiva, vai rolar um jogão hoje, que é contra o CSKA. Meu nome é Alberto, moro aqui em Moscou tem 1 ano e meio. Todo mundo fala que aqui a cidade é extremamente cara, mas tudo que é em relação a transporte é extremamente barato. Aqui custa R$1,50, vale muito a pena. Até o táxi aqui também é bem barato. Interessante, as notas aqui é cidades. Yaroslavia é o nome de uma cidade. E aqui é São Petersburgo. Passiva. As escadas rolantes são muito profundas. Sabe por quê? Porque na época do Stalin, isso aqui era para ser um bunker. Eles tinham medo do ataque durante a guerra. É incrível. Esse até que tudo bem, mas tem uns que demoram até 2 minutos para descer. Os prédios aqui são todos muito grandes, muito fortes, porque na época do Stalin, para mostrar o poder para o povo, era mostrar esses grandes prédios e tal. Então, o metrô era uma felicidade do povo na época. O que o governo fez? Criou praticamente palácios e museus dentro do metrô. Então, isso aqui, Prospect Mira, você pode ver que é difícil encontrar uma estação de metrô assim. Esse é um típico vagão soviético ainda. Deu para entender pelo barulho, né? É fácil de andar no metrô. Agora, o problema é entender as direções, porque se você não lê o cirílico, você está totalmente perdido aqui. Vamos seguir para esse lado aqui, para onde o pessoal está indo. O que está tornando o futebol um pouco mais, eu não diria popular, mas onde o pessoal está ficando mais interessado é porque alguns oligarcas russos estão comprando times. Então tem o Anji, que é lá do Daguestão, um milionário foi lá, comprou o time, chamou o Roberto Carlos para dirigir. Aqui a gente está vendo o CSKA que está chamando o Wagner Love, tem gente montando times enormes. Vou comer aqui um hot dog daqui, né? Eu acho que deve ser uns 110, 115 rublos. É caro, quase R$10. Uma salsicha com pão, né? Здравствуйте. Можно большой французский? Esse aqui é o meu Franzuski Большой. Большой é grande. E Star Dogs, apesar de estar em nome em inglês, está tudo escrito em cirílico. Por sinal, até que tá bom. O jogo hoje é muito importante, que é o Lokomotiva e o CSKA, que é onde Wagner Love joga, que é o jogador mais conhecido aqui atualmente. Por um acaso de ser um clássico bem forte do campeonato, tô achando bem familiar, na verdade. Eu vim aqui com o pé atrás. Esse programa, O Mundo Segundo os Brasileiros, ele tem um objetivo bem simples, é pegar alguém, um brasileiro que vive fora do país e analisar cotidianamente, né, como é a vida de um brasileiro fora do Brasil. E no caso ali especificamente em Moscou, na Rússia. Portanto, um vídeo de uma situação simples, cotidiana, assistir a um jogo de futebol, e a gente percebe que o transporte público é extremamente barato. Isso tem uma explicação histórica. É barato justamente porque foi construído para que a massa dos proletários, dos trabalhadores, conseguisse transitar até o trabalho e voltar. Segunda coisa interessante é perceber que as escadas rolantes do metrô são profundas. Isso porque, durante o período da Guerra Fria, em que o modelo do sistema de organização da Rússia, o modelo socialista, enfrentava um embate contra o capitalismo do modelo americano, nesse período havia tantos conflitos, tantas guerras, que o metrô se tornou adaptado para abrigar as pessoas no caso de um possível ataque aéreo. Outra situação é o tamanho dos prédios, né? Ele diz que os prédios lá são sempre muito grandes, justamente para impor um poder sobre a população, porque existia nesse período uma ditadura, né? Dentro da União Soviética, que se formou naquele momento. Sempre muito com ideia de riqueza, com palácios, os museus, de fato para reforçar o sistema e os governantes existentes. Quando mostra lá o vagão do trem extremamente barulhento, também acaba indicando uma prática muito comum desse modelo comunista, que é de preservar, de priorizar a funcionalidade em relação ao conforto. Tem que ser mais funcional, não tão confortável. O objetivo não é ter conforto, porque o conforto é algo da prática capitalista, da prática do consumo, né? É estimular a compra, a aquisição. Outra coisa interessante é perceber Outra coisa importante é perceber o alfabeto empregado, o alfabeto cirílico, que é o alfabeto especificamente daquela região da Rússia,
e ainda permanece lá porque durante anos após a Revolução Russa, a União Soviética ela era fechada às influências estrangeiras, justamente por conta do capitalismo que viria junto também. E quando o capitalismo ele finalmente chega após o fim da União Soviética, através do futebol ou do hot dog, a gente pode perceber isso, eles ainda tentam preservar alguns aspectos, como, por exemplo, a língua. Beleza? Outra fonte interessante que eu gostaria de analisar com vocês é sobre uma reportagem sobre o corpo embalsamado do Lenin. É uma publicação um pouco antiga, né, da revista Isto É, e diz lá: 5 dados sobre o corpo embalsamado de Lenin e seu mausoléu. Então, observando essa imagem do corpo do líder da Revolução Russa, ainda preservado até os dias de hoje. Diz aqui no texto: quase 100 anos depois de sua morte e mais de 25 anos depois, né, da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o corpo embalsamado de Lenin descansa em seu mausoléu na Praça Vermelha, ante o Kremlin, em Moscou. Aliás, Praça Vermelha por quê? Justamente porque essa cor representa o grupo proletariado, né? O Exército Vermelho também representava o grupo dos bolcheviques. O mausoléu. A morte, em 1924, do líder da Revolução de Outubro fez com que um concurso fosse organizado às pressas para construir a sepultura. Quem venceu foi o arquiteto Alexei Chusov. Desculpa, não sei ler direito. Em um primeiro momento, ele fez com que fossem erguidos 2 mausoléus de madeira provisórios antes de construir o atual de concreto e coberto de mármore, concluído em 1930. Podemos perceber com essa notícia a importância da história na construção dos monumentos históricos, como o mausoléu ou como o corpo embalsamado dessa liderança bolchevique, Lenin. Já o outro tema estudado por nós foi a crise de 1929. Você lembra? A gente analisou que os Estados Unidos passava por uma intensa prosperidade econômica, enquanto a Europa passava por declínio. Isso levou a uma intensa industrialização, diminuiu a inflação, o desemprego, facilitou o crédito, aumentou o consumo e até mesmo os lucros obtidos naquele momento. Nós vimos que, nesse contexto, emergiu a sociedade americana ou estadunidense, uma sociedade de consumo, também traduzida pelo termo American Life Way. Havia também um lado de conservadorismo, com a Ku Klux Klan e a lei seca. Vamos observar que o liberalismo imperava nos Estados Unidos nessa década de 1920, favorável, portanto, ao livre mercado e à ação livre dos empresários, sem interferência do Estado na economia. Um otimismo econômico tomava conta dos Estados Unidos. O comércio ele era tão intenso que começou até a se praticar a venda de ações na Bolsa de Valores. Entretanto, um problema sorrateiro, escondido, estava tomando conta das indústrias norte-americanas, o problema da superprodução. Nós vimos que na Quinta-feira Negra, em outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York. As pessoas prepararam lá os lotes de ações para serem vendidas e naquela noite, ou melhor, naquele dia, nenhuma ação foi vendida. Após aquele episódio, uma série de desemprego começou a acontecer nos Estados Unidos, a queda no consumo levou à falência e mais desemprego, a penúria, o desespero, tanto no campo como na cidade, começou a tomar conta e uma crise econômica que começa nos Estados Unidos, por conta dessa economia mundializada, acaba atingindo todos os países capitalistas. Nós até observamos essa imagem aqui, ó, de um homem que vendia um carro novo, tá, por apenas $100. Vale lembrar que essa crise ela é superada pelo New Deal, né? O novo acordo, a nova postura, né? Frente a um partido político, o Partido Democrático, o Partido Democrata, elege, no caso, Roosevelt, que propõe uma crítica a esse liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Ele implementa uma série de políticas intervencionistas, né? Estatais na economia, como o auxílio social, regras na produção de bens e de alimentos para se produzir menos ou se controlar melhor os preços. Também uma política de empréstimos aos fazendeiros, todos endividados, hipotecados. E também prática do salário mínimo, jornadas máximas de trabalho, proibição do trabalho infantil.
A crise é superada nos Estados Unidos, entretanto, ela é tão intensa que ela atinge a vários países da Europa, faz surgir lá o totalitarismo, né, o nazifascismo, enquanto no Brasil, essa crise econômica ela produz uma crise na produção cafeira brasileira e também uma crise política no sistema da política da café com leite. Ok? Bem, para a gente observar, então, cotidianamente essas situações, eu trouxe duas notícias. Essa notícia ela foi publicada no ano de 2008, 25 de nove de 2008. Isso porque, em 2008, houve também uma crise internacional, uma crise econômica. E daí diz o seguinte na notícia: queda das bolsas em 1929 anunciava a Grande Depressão Americana. Então, o que a notícia quer indicar é que a mesma coisa que eles estão vivendo em 2008, naquele momento, viveram antes em 1929, que era possível perceber a crise antes dela chegar. Como assim? Olha o trecho da notícia. Assim como em 2008, o momento que eles estão vivendo, antes mesmo da data apontada como a chave para a crise de 29, a economia já apresentava instabilidade, enquanto atualmente o foco é nas hipotecas e no mercado imobiliário. Vou separar essa informação. 2008, mercado imobiliário. Na época, 1929, o problema estava vinculado a uma forte especulação em um mercado sem nenhuma regulamentação e um mercado consumidor reduzido por conta da recuperação econômica da Primeira Guerra Mundial. Está falando o seguinte, que a crise de 2008, ligada ao mercado imobiliário, tá? Ela poderia ser percebida antes, assim como em 1929, na crise pela especulação da Bolsa de Valores. Segundo a notícia, o que aconteceu foi que o governo não regulou a economia imobiliária naquele momento e anteriormente não tinham regulado o comércio da Bolsa de Valores. Ou seja, está buscando na história uma explicação para o presente. Embaixo ainda diz o seguinte: a sociedade norte-americana vivia em 1929 um clima de euforia e de consumismo desenfreado. Vimos isso? Como que chamava mesmo? American Life Way? E sem que o governo intervisse na economia, mesmo com a redução do mercado global. O mercado reduziu, a compra era menor, porque a Europa se recuperou economicamente e houve uma superprodução. Isso permitiu a especulação na Bolsa de Valores e, a partir dela, a crise financeira, uma crise econômica de produção e de força de trabalho, disse o professor da extensão universitária. Ou seja, a gente percebe tanto a prática do liberalismo, da superprodução, do American Life Way, todas as coisas que a gente estudou nesse bimestre, tá? Numa notícia cotidiana. Última notícia para a gente fechar a aula de hoje. Coronavírus pode provocar recessão pior do que a Grande Depressão de 1929. Interessante, né? Em Londres, tá? No dia 26 de março desse ano, em poucas semanas, o coronavírus e o confinamento de bilhões de pessoas abalaram a economia mundial, a ponto de alguns economistas preverem a recessão mais violenta da história moderna, talvez pior que a Grande Depressão da década de 1930. Ou seja, a história ela pode fornecer informações tanto de reflexão, de análise, para a gente analisar a situação cotidiana, o momento que a gente vive atualmente. Pessoal, para a gente finalizar então a nossa aula, estão aqui os links, vai estar também no nosso bilhete, naquele recado que eu sempre mando para vocês, daquilo que foi analisado na aula. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês assistissem a esse documentário, Relembrando 1929, Quebra da Bolsa de New York. É um documentário muito, mas muito legal mesmo, com bastante música, com bastante imagem, com análise, com poesia. É animado, tá? Vocês vão gostar. Pode assistir, que eu recomendo. Combinado? Faça a atividade e em breve a gente se encontra.